No final de novembro de 2010, o repentino desaparecimento de uma jovem abalou a comunidade unida de Brembate de Sopra, uma pequena cidade nos arredores dos Alpes, no norte da Itália. A investigação que se seguiu é amplamente considerada uma das maiores da história italiana. Esta é a história de Yara Gambirasio e uma narrativa distorcida que prendeu uma nação. Yara Gambirasio, de 13 anos, veio de uma grande e amorosa família. Ela era uma das 4 crianças dos pais Fulvio e Maura. Seu pai trabalhava como arquiteto e sua mãe era professora. Suas respectivas famílias haviam vivido na área de Brembate de Sopra por gerações. Era uma cidade tranquila com 8.000 habitantes, apesar de estar a apenas 1 hora da capital da moda do mundo, Milão. A vida em Brembate de Sopra não poderia ser mais diferente. O tempo passava devagar lá e a paisagem era tipicamente rural italiana, com ruas alinhadas de ciprestes e vistas de montanhas distantes. Parecia o lugar ideal para criar uma família. Na sexta-feira, 26 de novembro de 2010, Yara se despediu de sua família e partiu para o ginásio local onde treinava ginástica. Ela saiu às 17h15 para percorrer o curto trajeto de algumas centenas de metros, como havia feito inúmeras vezes antes. Yara precisava entregar algo para seu instrutor e então voltaria para casa. Quando 2 horas se passaram e Yara ainda não havia retornado, a preocupação tomou conta de seus pais. A mãe de Yara, Maura, ligou para o número dela, mas a ligação foi direto para o correio de voz. Eles esperaram até às 19h30, esperando que sua filha entrasse pela porta com uma explicação sobre algo que a estava mantendo ocupada até então. Infelizmente, ela ainda não estava em casa e o pai de Yara, Fulvio, ligou para a polícia. A ligação foi encaminhada para Letizia Ruggeri, a magistrada de plantão na cidade vizinha de Bergamo. A experiente magistrada não perdeu tempo em mobilizar as autoridades e procurar pela garota desaparecida de 13 anos. Ao refazerem seus passos, os investigadores descobriram que Yara havia chegado ao ginásio naquele dia e encontrado seu instrutor. Eles haviam feito uma sessão de treinamento leve em preparação para uma competição próxima, antes que Yara partisse e começasse o caminho de volta para casa. A última vez que alguém teve contato com Yara foi às 18h44, quando ela enviou uma mensagem de texto para sua amiga próxima Martina. Ela disse a Martina que poderiam se encontrar cedo no próximo final de semana antes da competição de ginástica. Havia algumas testemunhas que afirmaram ter visto Yara conversando com 2 homens perto de um carro vermelho, mas isso não pôde ser confirmado. Eles não tinham certeza de que era de fato Yara. Cães farejadores foram levados ao ginásio para tentar rastrear o caminho de Yara para casa. No entanto, os cães levaram seus manipuladores na direção oposta, em direção a Mapelo, uma pequena comuna localizada a menos de 10 minutos de Brembate de Sopra. Os registros do telefone de Yara confirmaram que seu telefone estava em Mapelo às 18h49 naquela noite. Como procedimento padrão em casos de pessoas desaparecidas, a família sempre é questionada pelas autoridades. Cada membro da família Gambirasio foi minuciosamente entrevistado, o que permitiu que os investigadores os descartassem como suspeitos em potencial. Maura e Fulvio eram membros respeitados da comunidade e Yara era amada por eles e por seus 3 irmãos. Letizia Ruggeri autorizou escutas telefônicas em centenas de celulares pertencentes a possíveis suspeitos e fez com que sua equipe tentasse rastrear os 15.000 dispositivos que passaram por Mapelo em 26 de novembro. Isso levou à identificação do primeiro suspeito, um homem marroquino chamado Mohamed Fikri. Uma conversa foi interceptada onde Fikri pediu perdão a Deus e mencionou algo sobre não ser responsável por tirar a vida dela. No momento do desaparecimento de Yara, Fikri estava trabalhando em Mapelo em um canteiro de obras. Quando os investigadores acreditaram que ele poderia estar ligado ao caso, ele já havia partido. Fikri havia embarcado em um barco com destino a Tanger, uma cidade no noroeste do Marrocos. As autoridades italianas não desistiram tão facilmente e partiram para interceptar o barco. A missão foi bem-sucedida e Fikri foi preso. Sua van foi posteriormente revistada e, para surpresa, foi encontrada um colchão com manchas vermelhas secas. Parecia que eles poderiam estar no caminho certo para descobrir o que aconteceu com Yara, até que uma investigação mais aprofundada revelou que o colchão não tinha relação com o caso e que a suposta frase ouvida na interceptação telefônica tinha sido mal traduzida. Agora a investigação começou a desacelerar, pois nenhum suspeito fresco óbvio se destacava para as autoridades. O caso havia chamado a atenção nacional, com o mistério do desaparecimento de Yara sendo transmitido em inúmeros programas de TV italianos e repórteres de todo o país se dirigindo a Brembate de Sopra. Os Gambirasio sabiam que a atenção era boa para o caso de Yara, mas, mesmo assim,
acharam a intrusão durante um momento tão difícil, ruim de suportar. Nos próximos 3 meses, dezenas de investigadores trabalharam no caso de Yara, rastreando cada pista possível, verificando cada avistamento possível e entrevistando todos os suspeitos possíveis. Maura e Fúvio ainda mantinham a esperança de que sua bela filha jovem estivesse viva em algum lugar e fosse trazida de volta para eles. Tragicamente, essa esperança foi esmagada em 26 de fevereiro de 2011, 3 meses após ela ter sido vista pela última vez. Hilário Scott estava voando seu avião modelo em uma cidade a 10 quilômetros ao sul de Brembate de Sopra. Ele escolheu uma área longe de espaços públicos e sobre uma extensão de terra e arbustos para testar seu novo brinquedo. Hilário Scott teve problemas com um dispositivo em seu avião. Por causa disso, ele teve que pousar em uma área com arbustos e plantas daninhas. Ele saiu do avião e caminhou pela área até chegar perto dele novamente. Quando estava se levantando, algo chamou sua atenção. Parecia haver algum tecido no chão. Seu primeiro pensamento foi que alguém tinha jogado algumas roupas ali. Mas então Hilário Scott viu um par de sapatos. Após uma inspeção mais detalhada, ele descobriu os restos de uma pessoa. Embora a pessoa claramente estivesse naquele local por um longo tempo, algumas peças de roupa se destacavam. Uma jaqueta preta e uma blusa da Hello Kitty, as mesmas peças de roupa que Yara havia sido vista usando pela última vez. Uma análise mais detalhada da cena revelou o iPod e as chaves da casa de Yara. Seu cartão SIM e bateria do telefone também foram encontrados, mas seu celular não estava lá. A autópsia foi realizada pela professora Cristina Cataneo, uma das patologistas forenses mais conhecidas da Itália. Traços de pó branco foram encontrados no nariz e em várias outras áreas do corpo de Yara, e fibras de corda foram encontradas em suas roupas. Isso sugeria que a pessoa responsável poderia ser um construtor ou estar envolvida no comércio de construção. O corpo de Yara tinha múltiplas marcas causadas por um objeto afiado. A descoberta mais triste foi que ela havia perdido a vida devido à exposição, não como resultado direto de seus ferimentos. 2 amostras de DNA foram recuperadas na cena, uma nas luvas de Yara e outra na bateria do celular dela. As amostras foram comparadas ao Sistema Nacional, mas nenhuma pessoa havia sido registrada anteriormente. Todos os itens foram enviados para investigação adicional, incluindo as roupas de Yara. Foi assim que um terceiro perfil de DNA foi descoberto 2 meses depois, nas roupas íntimas de Yara. As autoridades acreditavam que houve uma luta e que o perpetrador se feriu, deixando o DNA para trás. O suspeito foi nomeado Ignota 1, significando desconhecido 1. Agora, eles só precisavam descobrir a quem esse DNA pertencia. Os investigadores ordenaram que amostras de DNA fossem coletadas de todos próximos a Yara, incluindo membros da família, amigos e moradores locais que frequentavam áreas onde Yara estava. Outros policiais foram encarregados de cruzar os registros de telefones de dispositivos que passaram por Brembate de Sopra e pela cidade onde o corpo de Yara foi encontrado. Quando um número foi encontrado, o proprietário foi localizado e solicitado a fornecer seu DNA. Este não era um trabalho policial glamouroso. Levou centenas e centenas de horas para examinar os dados e tentar associar rostos a esses números. Cada nova amostra levava algumas horas para ser analisada e obter um perfil, com vários geneticistas de toda a Itália trabalhando horas extras para registrá-los. A busca por Yara e a subsequente busca pelo perpetrador ficaram registradas como uma das maiores e mais caras caçadas humanas da história da Itália. Yara finalmente foi sepultada no final de maio de 2011. Nos meses seguintes à descoberta de seu corpo, milhares de amostras de DNA foram analisadas, mas ainda não havia uma correspondência com o desconhecido 1. Letizia Ruggeri decidiu olhar por outro ângulo. Ela sabia que muitos perpetradores tendem a se livrar de suas vítimas em áreas onde se sentem confortáveis ou familiarizados. O corpo de Yara foi encontrado perto de uma boate. Ela sabia que era improvável, mas Letizia ordenou que os policiais colhessem amostras de DNA dos frequentadores da boate nas agitadas noites de sexta e sábado. Foi assim que Damiano Gerinoni entrou na história. Damiano frequentava a boate com frequência e sua amostra de DNA apresentava uma semelhança impressionante com o desconhecido 1. Mas ele tinha um álibi sólido, pois estava na América do Sul no momento em que Yara foi vista pela última vez. Ainda assim, as autoridades não desistiram dessa pista, e os geneticistas estavam convencidos de que o desconhecido 1 era parente de Damiano Gerinoni. Cada membro da família Gerinoni foi investigado, e uma conexão chocante com os Gambirazios foi descoberta. A mãe de Damiano, Aurora, havia trabalhado para a família como ajudante doméstica por 10 anos inteiros. Aurora morava perto da casa de Yara e vinha 2 vezes por semana quando ela estava crescendo.
Yara e Aurora eram próximas. Aurora sempre se certificava de ficar de olho em Yara para garantir que ela não se metesse em confusão, e Yara adorava mostrar seus novos movimentos de ginástica para Aurora. Mesmo depois de parar de trabalhar para Fúvio e Maura, Aurora manteve um bom relacionamento com a família. Imagine o choque dela quando se viu no centro da investigação. Foi a pior coisa que poderia me acontecer, Aurora confessou mais tarde. Tanto Aurora quanto seu filho Damiano foram extensivamente questionados, suas ligações telefônicas foram monitoradas, e eles foram seguidos. Após meses tentando encontrar qualquer ligação entre eles e o que aconteceu com Yara, Letizia admitiu que, no final, isso não passava de uma coincidência doentia. No aniversário de 1 ano da perda da vida de Yara, a pressão sobre as autoridades para levar a pessoa responsável à justiça estava atingindo um ponto crítico. Vários políticos estavam alfinetando Letizia, questionando sua competência como magistrada, apesar de ela ter conduzido uma investigação impecável desde o início. Mas ela não podia deixar esse ruído de fundo distraí-la da resolução do caso de Yara, então ela se concentrou na única pista viável até agora, o perfil de DNA de Damiano. Eles se concentraram em construir uma extensa árvore genealógica daqueles ao redor de Damiano, o que resultou em centenas de nomes catalogados. Parentes até 1815 foram registrados, até que uma imensa árvore genealógica estava diante deles. Isso levou os investigadores à pacata vila de Gorno, onde as mesmas famílias viviam há gerações. O tio de Damiano, Giuseppe, faleceu em 1999. Os investigadores esperavam obter de alguma forma uma amostra de DNA dele, então visitaram sua viúva, Laura, em setembro de 2011. Por sorte, ela pôde fornecer 2 selos que seu falecido marido tinha lambido. Os resultados mostraram que o desconhecido provavelmente era filho de Giuseppe, tornando-o primo de primeiro grau de Damiano. Giuseppe trabalhava como motorista de ônibus e era um talentoso tocador de acordeão, usando seu talento nos festivais de Gorno. Ele teve 3 filhos com Laura, 2 filhos e uma filha. Quando o DNA deles foi comparado ao desconhecido nenhum deles era uma correspondência perfeita. Já que nenhum deles tinha filhos, a próxima explicação lógica era que Giuseppe tinha outro filho por aí que eles não conheciam, que ele não teve com Laura. Letizia descreveu isso como uma investigação dentro de uma investigação. Como eles rastreariam o filho ilegítimo de Giuseppe? Aprofundando-se na vida pessoal de Giuseppe, os investigadores descobriram que ele visitava um resort chamado Salice Terme todos os anos em maio desde o início dos anos 1960. Era uma tradição anual para ele. Essas viagens eram feitas sem sua esposa, Laura. Os meses de primavera de 2012 foram gastos vasculhando os registros de Salice Terme, rastreando mulheres cujo tempo no resort coincidia com o de Giuseppe. O esforço foi infrutífero, assim como a busca nos registros de orfanatos e abrigos para mulheres. Eles chegaram à conclusão de que a possível mulher que estavam procurando provavelmente estava casada. O divórcio na Itália era ilegal até 1970, então mesmo que a mulher misteriosa tivesse tido um caso com Giuseppe, provavelmente permaneceu casada durante esse período. Os pais de Yara contrataram um geneticista freelancer, Giorgio Portera, para analisar a investigação e explicar a eles, em termos simples, o que tudo significava. Depois de revisar as informações, Giorgio fez campanha para que o corpo de Giuseppe fosse exumado, para que uma análise de DNA adequada pudesse ser realizada. O DNA retirado do selo só poderia comparar parte da sequência de DNA do desconhecido Seu desejo foi concedido em 7 de março de 2013, quando o corpo de Giuseppe foi exumado. Esse esforço confirmou, sem sombra de dúvida, que Giuseppe era o pai do desconhecido Ele tinha um filho por aí que era responsável pela morte de Yara. As autoridades mantiveram os detalhes da informação privados na maior parte, muito para a frustração da mídia desesperada por uma história. Lentamente, rumores começaram a se espalhar sobre o filho ilegítimo de Giuseppe, que acreditava-se ter tirado a vida de Yara. Enquanto uma variedade de jornalistas começava sua própria investigação, muitos casos e segredos de família foram descobertos. As coisas começaram a se desenrolar como uma novela nas pequenas cidades, mas um avanço estava no horizonte. Marshal Giovanni Morcarino trabalhou de perto com Letizia, trabalhando em um escritório ao lado do dela. Morcarino era um homem bem teimoso, como ele mesmo admitia. O caso de Yara havia causado muitas noites sem dormir para ele, e 4 anos sem pausas trabalhando para trazer o responsável à justiça. Em contraste com o trabalho de alta tecnologia que envolvia a análise das amostras de DNA e o rastreamento de registros telefônicos, Morcarino era mais tradicional. Ele gostava de sair na comunidade e conversar com as pessoas,
fazendo-as se sentirem confortáveis ao conversar pessoalmente. Através disso, Morcarino descobriu muitos detalhes sobre a vida de Giuseppe. Como mencionado anteriormente, Giuseppe trabalhava como motorista de ônibus, e Morcarino conseguiu localizar seus antigos colegas de trabalho. A principal rota de ônibus dos motoristas era levar os trabalhadores da fábrica para as fábricas têxteis abundantes na área. Muitos desses passageiros eram mulheres, e os motoristas frequentemente descreviam Giuseppe como um conquistador. Enquanto Morcarino se familiarizava com todos os aspectos da vida de Giuseppe, um nome surgiu: Esther Azzuffi. Esther nasceu e cresceu em Ponteselva, onde Giuseppe morava desde o início dos anos 1960. Giuseppe morava perto de Esther na época. Quando ela tinha 19 anos, Esther se casou e mudou-se para uma vila próxima, onde trabalhava em uma fábrica têxtil e pegava o ônibus diariamente para o trabalho. Foi assim que Esther conheceu Giuseppe. Seu marido era um homem doente que usava uma bengala, e durante suas frequentes viagens no ônibus de Giuseppe, Esther se apaixonou. Os investigadores finalmente tinham seu elo perdido. Letizia e sua equipe verificaram seu banco de dados para ver se Esther estava cadastrada. Eles descobriram que uma amostra havia sido coletada de Esther em 2012, mas um erro de laboratório significava que não estava aparecendo no sistema. O resultado foi conclusivo. Quando o momento chegou para comparar o DNA de Esther com o desconhecido 1, o desconhecido 1 era filho de Esther. Se a amostra dela tivesse sido corretamente registrada desde o início, isso poderia ter vindo à tona 2 anos antes. Esther deixou a casa com seu marido e eles voltaram para Ponteselva em 1970. O casal teve gêmeos, um menino e uma menina. O menino se chamava Massimo. Em 2014, Massimo Bossetti tinha 44 anos, era casado e tinha filhos. A família morava em Mapelo, na mesma cidade onde o celular de Yara havia sido localizado pela última vez. Agora que Letizia tinha um nome, ela não perdeu tempo em localizar Bossetti e coletar uma amostra de DNA dele para compará-la com o desconhecido 1. Esta seria a peça final do quebra-cabeça, confirmar que seu DNA estava no corpo de Yara. Eles sabiam que pedir a Bossetti diretamente uma amostra levantaria suspeitas. Então, eles elaboraram um plano inteligente, mas primeiro precisavam encontrá-lo. Bossetti foi observado por alguns dias, e a equipe descobriu que ele tinha uma rotina bastante definida. Ele trabalhava na construção e voltava para casa todas as noites no mesmo horário em seu pequeno caminhão. Bossetti parecia como qualquer outro homem de família. Depois de estabelecer sua rotina e confirmar qual carro dirigia, o plano foi colocado em ação. Enquanto Bossetti estava dirigindo, um policial o parou e explicou que estavam fazendo o teste do bafômetro para pegar pessoas dirigindo acima do limite legal. Bossetti foi pedido para soprar no aparelho. Sua resposta inicial foi uma risada seguida por "eu não bebo". O policial persistiu e conseguiu que Bossetti completasse o teste. O policial então olhou para o bafômetro e explicou a Bossetti que parecia estar com defeito antes de pedir que ele soprasse em um segundo dispositivo. Mostrou que Bossetti não havia bebido naquele dia, então ele estava livre para ir. Enquanto ele dirigia, o policial voltou correndo para seu carro, armado com 2 amostras de DNA de qualidade de seu principal suspeito. Elas foram enviadas imediatamente para o laboratório e processadas assim que chegaram. No início da tarde, as autoridades tiveram sua resposta. Massimo Bossetti era o desconhecido 1. Em 16 de junho de 2014, Bossetti foi abordado pela polícia e levado sob custódia, onde foi acusado de tirar a vida de Yara Gambirazio. Durante a investigação sobre Bossetti, os investigadores descobriram que ele frequentava áreas perto de onde Yara morava. Ele frequentava uma pizzaria próxima e costumava estacionar seu carro atrás do ginásio onde Yara praticava ginástica. Ele também fazia bronzeamento regularmente em uma loja local. Seu histórico de busca na internet mostrava um desejo distorcido por garotas adolescentes, e seu registro telefônico mostrava que ele estava em Brembati de Sobra quando Yara desapareceu. Bossetti desligou intencionalmente seu telefone às 17h45, só ligando novamente na manhã seguinte. Quando questionado, Bossetti permaneceu em silêncio e afirmou não ser culpado. Sua equipe jurídica decidiu questionar a evidência de DNA, dizendo que, embora possa provar que ele teve contato com Yara, não prova que ele foi responsável por sua morte. O julgamento começou em meados de 2015 e durou um ano inteiro. Revelou a extensão da investigação, onde mais de 18.000 amostras de DNA foram analisadas. Depois que várias testemunhas depuseram e dezenas de provas foram apresentadas, era hora de uma decisão. O Tribunal de Bérgamo,
sob a supervisão da juíza Antonella Protosa, o considerou culpado em 1º de julho de 2016. Boccetti recebeu uma sentença de prisão perpétua. O caso de Yara é único por muitos motivos. Sua perda não foi sentida apenas por sua família, mas a investigação para encontrar o monstro que a tirou deles desestabilizou várias outras famílias. A viúva de Giuseppe agora tinha que lidar com o fato de que seu marido tinha sido infiel e que seu filho era o responsável por este crime deplorável. A mãe e a irmã de Boccetti também têm que conviver com o que ele fez, juntamente com muitos outros escândalos que foram descobertos ao longo do caminho. É claro que a perda da jovem brilhante que era Yara Gambirazzio é de longe a mais difícil de aceitar. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite, já que Boccetti ainda mantém sua inocência.